Você já parou para pensar como era a vida de um cristão na Idade Medieval? Nós imaginamos cavaleiros e castelos, mas e a fé? O que realmente mudava? A vida de um cristão medieval era, na verdade, bem diferente da nossa. E não estou falando apenas de não ter celular ou redes sociais. Estou falando de práticas de fé que na época eram centrais, mas que hoje desapareceram ou foram totalmente transformadas. Nesse vídeo vamos voltar no tempo e mergulhar em um mundo de devoção, mistério e crenças que para nós podem parecer até estranhas. Vamos descobrir 5 coisas fascinantes que os cristãos faziam na Idade Média e que a igreja, de modo geral, não pratica mais, e nesse vídeo eu te explico o porquê. Fica até o final para entender como a história nos ajuda a valorizar o que nós temos hoje. O primeiro ponto de nossa lista é uma das práticas mais fascinantes e controversas da Idade Média: a veneração de relíquias e os relicários. O que eram? Relicários eram caixas, bustos ou cofres ricamente decorados que guardavam as chamadas relíquias. Mas o que era uma relíquia? Poderia ser um pedaço de osso de um santo, um fio de cabelo, um fragmento de madeira da cruz de Jesus ou até mesmo um pedaço do manto de um apóstolo. Para o cristão da Idade Média, esses objetos não eram apenas lembranças, eles eram a própria prova da santidade de uma pessoa, e se acreditava que possuíam um poder espiritual e curador. A fé do povo era tão forte nessas coisas que a simples proximidade com uma relíquia poderia significar um milagre. As pessoas faziam longas e perigosas peregrinações a pé, muitas vezes por meses, só para chegar a um santuário e ter a chance de tocar ou ver um relicário. Essa prática moldava toda a vida de fé. A busca por milagres, curas e absolvição dos pecados era inseparável dessas peregrinações. Então, por que não fazemos isso hoje em dia? A resposta está na Reforma Protestante. Exatamente no século XVI, reformadores como Martinho Lutero questionaram a validade dessas práticas. O que esses reformadores descobriram é que a veneração de relíquias se desviava da verdadeira adoração a Deus e se tornava uma espécie de idolatria. Eles argumentavam que a fé e a salvação vêm somente pela graça de Cristo e não pelo contato com objetos materiais, além de discutirem as suas origens, que muitas vezes eram origens pagãs. Hoje, a maioria das igrejas protestantes rejeita completamente essa prática, embora ela ainda seja comum em algumas tradições católicas. O próximo ponto nos leva a um universo de sons e silêncio. Se a igreja medieval tivesse uma trilha sonora, seria o canto gregoriano. O que era? O canto gregoriano não era apenas uma música, era a forma mais pura e importante de adoração musical na época. Ele era monofônico, ou seja, sem instrumentos ou harmonias, e cantado em latim. Era uma forma de oração cantada onde cada nota tinha um propósito de louvor e meditação. A beleza do canto estava em sua simplicidade e na sua capacidade de levar a mente e o coração para a contemplação. O canto criava uma atmosfera de reverência e seriedade. O foco não era na emoção do cantor ou na performance, mas na profundidade da oração. Era uma forma de adoração repetitiva, calma e solene, que ritmava a vida diária dos monges nos mosteiros, desde o amanhecer até o pôr do sol. A melodia era quase como uma respiração, uma forma de entrar na presença de Deus. Por que a maioria das igrejas hoje não faz mais isso? A música de adoração de hoje é muito mais variada em estilo e instrumentação. Ela é feita para ser cantada por toda a congregação, com o objetivo de gerar comunhão
e uma expressão de alegria, o que, na minha opinião, é extremamente mais positivo do que o canto gregoriano. O objetivo é que o canto não seja apenas uma contemplação. A música moderna busca conectar as pessoas de forma diferente, com um ritmo mais rápido e letras em idiomas que todos entendem. O foco se moveu da seriedade solene para a participação ativa e o engajamento emocional. E esse é outro ponto que entra na conta da Reforma Protestante. Em terceiro lugar, vamos falar de uma forma de vida que era considerado o ápice da devoção cristã: o monasticismo. Na Idade Média, para muitas pessoas, a forma mais perfeita e elevada de seguir a Cristo era se tornar um monge ou uma freira. A vida monástica era um compromisso de dedicação total feito através de votos de pobreza, castidade e obediência. Acreditava-se que, ao se afastar do mundo, a pessoa poderia se dedicar inteiramente à oração e à santificação. A vida em mosteiro era rigidamente disciplinada. Os dias eram divididos em horários de oração, estudo da Bíblia e trabalho manual. Os monges copiavam manuscritos à mão, preservando muitos conhecimentos antigos, e cultivavam a terra para se sustentar. Eles não apenas buscavam sua própria salvação, irmãos, mas também eram centros de aprendizado e evangelização para as comunidades ao redor. Os mosteiros eram faróis de fé e conhecimento da época, apesar da sua grande instabilidade. Mas por que essa visão não é mais predominante nos dias de hoje? A Reforma Protestante mudou radicalmente a perspectiva sobre a vocação. Os reformadores argumentavam que o chamado de Deus não é exclusivo de padres ou monges. A ideia de que qualquer vocação é santa acabou ganhando força. Seja você um padeiro, um carpinteiro, uma mãe ou um professor, seu trabalho e sua vida podem ser uma forma de servir a Deus e glorificá-lo. A ênfase mudou de uma vida apartada do mundo para uma vida de serviço a Deus em meio à sociedade, dentro da sociedade. Isso influenciou grandemente o movimento puritano que viria logo após. Em quarto lugar, imagine a sua vida de fé dependendo de uma viagem de centenas ou até milhares de quilômetros a pé. Essa era a realidade para os cristãos medievais que se dedicavam à peregrinação. A peregrinação era um dos atos de devoção mais significativos da Idade Média. Longe de ser turismo, era uma jornada espiritual, uma forma de penitência e um sacrifício que hoje a gente entende não ser daquela forma. As pessoas viajavam por meses a pé, enfrentando perigos e privações, imagine você, para visitar locais sagrados como Jerusalém, Roma ou o túmulo de algum santo do período bíblico. Cada passo era uma oração. A jornada em si era vista como uma purificação, uma forma de buscar o perdão por pecados ou cumprir uma promessa feita a Deus. Muitos acreditavam que a experiência de sofrimento no caminho os aproximava da paixão de Cristo. Essa era uma prática tão central que acabava moldando a vida das pessoas que economizavam por anos para poder realizar uma única grande peregrinação. Embora as peregrinações ainda existam nos dias de hoje, elas perderam o caráter de rito, de passagem e penitência tão extremos que foram considerados totalmente desnecessários na Reforma Protestante. Lembrando, irmãos, que o foco da Reforma Protestante é trazer o cristianismo para a Bíblia, tendo como necessário apenas o que a Bíblia diz, o sola scriptura. E esse sola scriptura acabou freando qualquer base para práticas que não traziam nenhum tipo de crescimento ou fruto espiritual. Então, basicamente, muitas coisas que cristãos que eram católicos na época praticavam, eles acabaram deixando de lado por seguir apenas a Escritura. A ênfase mudou da busca por perdão através de sacrifícios físicos ou uma busca de experiência cultural, espiritual, ligadas a uma viagem, a um rito, e acabou se tornando algo mais espiritual, a partir da experiência que nós temos com o Evangelho, aquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus e que nos muda no íntimo do nosso ser. A experiência necessária aqui é a da conversão, aquela que, quando entramos em contato com o Evangelho, acontece dentro de nós e se manifesta de forma exterior.
A grande verdade é que ir a um lugar onde é considerado santo ou conhecer certos pontos onde aconteceram fatos bíblicos não muda em nada a nossa relação com Deus. E por último, vamos falar sobre a arte. Mas não como a decoração, e sim como a principal ferramenta de ensino. Na Idade Média, a arte era a Bíblia dos pobres. Imagine uma época em que a maioria da população era analfabeta. Ler a Bíblia era um privilégio de poucos. E para que a palavra pudesse ser acessível a todos, a igreja acabou usando a arte. Vitrais, esculturas e pinturas nas paredes das igrejas eram o único contato que muita gente tinha com os fatos da Bíblia. Cada imagem contava uma história bíblica desde a criação do mundo até a vida e morte de Jesus, passando pelas parábolas e pelas vidas dos santos. Por mais que o desejo da igreja da época fosse que as pessoas se afastassem da leitura bíblica, eles usavam essas artes para tentar educar o povo minimamente sobre as Escrituras. Um vitral, por exemplo, não era apenas uma forma de encher a igreja de luz. Ele narrava uma história de forma sequencial para que os fiéis pudessem ler a Bíblia através das imagens. Era uma forma visual de transmitir aquilo que eles queriam que a população conhecesse das Escrituras. Mas o grande ponto aqui que mudou tudo nessa história é que a invenção da prensa por Gutenberg e a Reforma Protestante, o aumento gradual da alfabetização, democratizaram o acesso à Bíblia e mudou totalmente a necessidade de usar a arte como principal meio de ensino, o que acabou fazendo com que isso diminuísse drasticamente. Hoje o ensino da fé é feito principalmente através da pregação e de estudos bíblicos, o que, na minha opinião, é o correto. E claro, as pessoas agora podem estudar de forma pessoal as Escrituras. A arte nas igrejas, claro que ainda existe, principalmente nas igrejas tradicionais e históricas, mas seu papel principal passou de ferramenta didática para um elemento apenas de beleza e arte apenas. Muitas tradições hoje até rejeitam esse tipo de arte como educação, como por exemplo a igreja presbiteriana. A verdade é que a história da igreja ela não é estática e nem apenas visual, ela se move e se adapta. Entender como era o cristianismo no passado nos ajuda a valorizar o que nós temos hoje, como por exemplo o acesso livre à Bíblia, que era uma coisa que na igreja medieval era muito difícil. Também nos mostra que a fé pode ser vivida de muitas maneiras, mas que a essência deve ser o Evangelho e que nada pode substituir o Evangelho. E, na minha opinião, a Reforma Protestante ela fez exatamente isso. Ela trouxe o Evangelho para o centro e o protestantismo surgiu como a solução para um problema que nasceu na Idade Medieval. Qual dessas práticas mais te surpreendeu? Deixa sua opinião nos comentários e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como esse. E claro, se você chegou até aqui, talvez você se torne um membro do canal Teologia e nos ajude a continuar com esse trabalho. Então, até o próximo vídeo.